Enem 2014, prova amarela, questão 156. Análise de uma tabela, aplicação de uma fórmula essa fornecida na questão, e cálculo de porcentagem. Em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica obtido pelo produto entre o consumo em kWh e o valor da tarifa do quilowatts contributos adicionado à COSIP. COSIP quer dizer contribuição para o custeio da iluminação pública, conforme a expressão. O valor a ser pago na conta vai ser igual ao valor do quilowatts acrescido ao tributo, vezes o consumo em quilowatts, mais a taxa de iluminação pública aqui denominada COSIP. Suponha que em uma residência todo mês o consumo seja de 150 kWh e o valor do quilowatts contributos seja de 50 centavos. O morador dessa residência pretende diminuir seu consumo mensal de energia elétrica com o objetivo de reduzir o custo total da conta em pelo menos 10%. Qual deve ser o consumo máximo em kWh dessa residência para produzir a redução pretendida pelo morador? Temos aí as alternativas. Vamos à resolução. Para o consumo de 150 kWh, o valor a ser pago vai ser o quê? Para um consumo de 150, o valor do quilowatt contributos é 50 centavos. Como 150 kW está entre 140 e 200, a taxa do COSIP é de R$ 4,50. Então, o valor a ser pago vai ser o consumo, 150, vezes o valor do kWh, vezes a taxa do COSIP. 150 vezes 0,50 dá 75. 75 com 4,50 dá 79,50. O morador da residência pretende reduzir esse gasto em 10%. Se vai reduzir 10%, então ele quer pagar só 90% desse valor. Então vamos calcular 90%, esse 100% tira 10%, 90%, de R$ 79,50. Efetuando-se os cálculos, vai dar R$ 71,55. C. Isso nós estamos considerando que a taxa do COSIP é de 4,50. Mas você quer reduzir o valor da conta, então o consumo dele vai ser menor do que 150. Então a taxa do COSIP pode continuar sendo de 4,50, mas pode ser menor. Então vamos analisar a tabela e ver em que faixa de consumo ele deve estar para que ele tenha a redução de 10%, ou seja, sua conta fica em R$ 71,55. Então, se o consumo dele cair, mas ficar entre 140 e 150, a taxa do COSIP ainda continua de 4,50. Então, vamos calcular o consumo dele se a redução ficar nesta faixa. Então, o consumo vezes o valor do kWh mais a taxa do COSIPA tem que dar 71,55, o valor reduzido de 10%. Então, o consumo vai ser 71,55 menos 4,50, vai dar 67,05. Então, o consumo dele vai ser o quê? 67,05 dividido por 0,50. Efetuando a divisão, vou encontrar 134,10. Então, nessas condições, o consumo dele é 134,10. Então, ele não está nessa faixa. Ele está na faixa anterior. Ele está na faixa de 100 a 140. Então, a taxa do COSIP dele tem que ser o quê? De R$ 3,00. Então, vamos recalcular o consumo. Como o consumo é menor do que 140 e é maior do que 100, é 134,10, então a taxa do COSIPA dele não é 4,50, tem que ser R$ 3,00. Então, o consumo vezes o custo do kWh, vezes a taxa de iluminação pública, tem que dar R$ 71,55, que é o valor da conta reduzido em 10%.
71,55 tira-se R$ 3,00, fica 68,55. Então o consumo vai ser 68,55 dividido por 0,50. Também efetuando os cálculos, nós vamos encontrar o consumo de 137,10 kWh ou 107,1 kWh. Voltando à página anterior, nós vamos ver que a resposta da questão é a letra C.